Primeira vez que eu tentei gravar um vídeo pra internet, eu queria ter gravado, na verdade, um vídeo pro YouTube. Era o tempo da internet de escada. E, obviamente, não tinha quase nada na internet. Mas a gente tinha o canal do Cauê Moura, a gente tinha o Felipe Neto, que o que ele fazia não faz sentido, que pra mim eu acredito que era tudo que ele pensava de verdade. E hoje, na verdade, é que ele vive um personagem, ao contrário do que ele diz, mas tudo bem. E a primeira vez que eu tentei gravar, eu tava tentando copiar o Felipe. Depois, por muito tempo na minha vida, eu tentei fazer diversas coisas. A primeira vez que fui trabalhar, eu trabalhei na televisão Record. Então, eu fiquei fascinado por produção de vídeo, por várias coisas, por programas de TV. E aí o contrato de Jovem Aprendiz acabou e eu fui trabalhar, cara, call center, com vendas. Depois eu trabalhei no supermercado, atacadão e diversas coisas. E a grande verdade é que a vida passou muito rápido. Eu fiz 31, considero que eu fui deixando vários sonhos e vários projetos para trás, sabe? Sempre travando, sempre não sabendo o porquê. E eu acabei parando pra pensar aqui sem querer, antes de entrar no estudo aqui agora que eu tô começando a fazer, de que eu deixei de fazer os meus vídeos no YouTube por vários motivos, mas os primeiros deles era porque eu nunca sabia o que eu queria dizer, ou então porque eu tava sempre muito preocupado com o que eu ia falar, com o roteiro, com gancho, com curtida e aparência e tudo mais. Hoje em dia a gente tem várias pessoas fazendo conteúdo e fazendo conteúdo de maneira diferente, e eu ainda sinto falta, sabe? Eu sinto falta de gravar, eu sinto falta de postar. E talvez esse vídeo que, quase como os outros dois do meu canal no YouTube, nunca é pra ninguém, porque ninguém assiste aquela bosta, mas seja pra mim, pra eu lembrar de fazer aquilo que é importante pra mim também. Eu acredito que conforme fui crescendo, amadurecendo e casei e tudo mais, eu deixei de ter aquelas aspirações do menino, né? Aquele menino que sonhava com tanta coisa, praticamente não escolhe mais nada hoje em dia. E quando ele vai comer alguma coisa fora ou pedir, ele pede o que cabe no bolso e não o que dá vontade. O que é estranho, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente sonha demais. A gente vai perdendo a capacidade de sonhar conforme a gente cresce. E aí, quando a gente cresce e a gente sonha, a gente se julga imerecedor de realizar e conquistar aqueles sonhos. E a gente começa a se cobrar, um ciclo de alta cobrança muito gigante o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu me cobrei não, né? Foi assim, eu tenho começado dentro do Instagram profissional e dentro do Instagram pessoal, que também não faz sentido pra mim o porquê que eu separei os dois. Eu acredito que eu separei os dois porque eu tava numa fase muito de começar a usar IA pra produzir conteúdo. A galera que me conhecia pessoalmente estava estranhando os conteúdos novos produzidos por IA, não entendendo que, cara, eu tô fazendo isso pra divulgar um trabalho ou tudo mais. E aí eu acabei separando, fiz um Instagrams separados. Eu fui fazer stories e dentro dos stories eu comecei a fazer um quadro onde eu chamo uma pessoa para tomar um café comigo. E durante esse café eu só falo de insights de negócios, vendas, mas também eu falo muito sobre espiritualidade e relacionamento com Deus, que para mim é o ponto principal da vida, né? De ter uma vida única e integral. É por isso que, inclusive, a separação dos Instagram não faz sentido. E eu me cobrei hoje porque o dia passou e eu não consegui entregar aquele vídeo, eu não consegui fazer. Eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir acusado. E aí, quando sempre vem esse sentimento e essa voz na minha mente, no meu coração, eu me identifico como a voz de Satanás. Eu falei, nossa, isso aqui é uma acusação do inimigo, acusando a minha fragilidade, acusando o que eu não conseguia, acusando a minha incompetência. E aí eu parei, cara, e eu sorri. Eu sorri e falei, obrigado por avisar. E passei um café rapidinho, vim pra frente da câmera e gravei. E foi o café mais animado que eu já gravei, porque foi o café que eu menos pensei em que tipo de conteúdo eu ia produzir, mas foi um café onde eu falei bastante sobre essa questão de você usar a força do inimigo contra ele mesmo, né? Tem uma arte marcial que fala sobre isso, de você pegar a força, se eu não me engano é o Kung Fu, né, que prega você pegar a força do inimigo e jogar contra ele. E, cara, eu acredito de verdade que se a gente se permitisse sonhar, se a gente se permitisse errar, se a gente se permitisse acertar, se a gente se permitisse ser mais constante naquilo que é importante pra gente, a gente se sentiria muito mais bem sucedido do que só ter dinheiro na conta. Tem várias coisas que eu não faço e que eu deixei de fazer durante toda a minha vida, que eu paro e penso agora aos 31 anos de idade, que se eu tivesse feito pra mim mesmo, sem pensar em como aquilo ia refletir na minha imagem, aquilo ia refletir da maneira como as pessoas me olhavam, eu teria com certeza me sentido muito mais bem sucedido tendo feito aquilo.
E aqui a gente começa a poder listar um monte de coisa, né? Por exemplo, aula de canto. Nunca fiz aula de canto, queria muito fazer. Cara, ter uma moto, né? Hoje eu tenho um bloqueio gigante contra a moto, mas quando eu tinha ali os meus 17 para 18 anos, o primeiro veículo que eu queria era uma bis. Eu queria uma bis para poder ir de casa pro trabalho. E queria moto e tudo mais. Meus pais ficaram falando o quanto que moto era inseguro e tudo mais. Era uma época, inclusive, em que a galera do bairro dirigia bis sem CNH, pra você ter noção. Então, assim, eu queria muito aquilo. Eu tinha dinheiro pra fazer e eu não fiz. E várias outras decisões da minha vida que eu fui tomando muito mais pelo meio social que estava incluído do que literalmente por aquilo que eu queria fazer. Então, sei lá, só liguei a câmera aqui pra poder gravar esse vídeo. Eu vou subir ele integral no YouTube. Eu não sei se eu vou fazer isso todo dia, se eu vou fazer isso uma vez por semana, mas eu quero voltar a fazer esses vídeos assim, que eu sempre fiz pra mim, né? Teve uma época que eu tava fazendo um canal que era de teologia, então eu gravava conteúdos teológicos e ninguém assistia. Algumas pessoas assistiam, outras não, mas a grande verdade é que eu quero deixar questionado nesse vídeo é o quanto de você tem no seu conteúdo, o quanto de você tem no seu perfil da internet, o quanto de você tem na sua vida e o quanto de você está feliz com a vida que você está vivendo. Hoje eu estou muito feliz com a vida que eu estou vivendo, mas eu sinto ainda que essa preocupação com o externo, essa preocupação com o que eu vou falar, como eu vou aparecer, ela é muito grande, principalmente hoje, porque, assim, 95% do meu trabalho é com a internet, então depende muito, a gente vai falar sobre posicionamento, brand, marketing, vendas e tudo influencia em tudo, mas o quanto de você tem no que você faz, o quanto de prazer você tem naquilo que você faz. Isso é uma reflexão muito louca. E até porque a produção de conteúdo acaba virando também um peso. Então, quando a produção de conteúdo ela vira um peso para mim, ela é dificultosa e ela é árdua, ela é difícil. Eu não consigo literalmente produzir. Eu me limito a um roteiro, eu limito a ter um cronograma, eu me limito a algumas coisas, eu me limito à performance do algoritmo que vai deixar de entregar ou vai entregar mais à medida com que eu gravo e posto. Eu vi a internet nascer, cara. Eu vi a internet de escada, eu vi o Orkut, eu vi várias coisas. E a promessa disso tudo era que a gente teria acesso a muito mais informação, que a gente teria acesso a muito mais inclusão, que a gente teria muito mais acesso a uma globalização e que a gente poderia expressar nossa criatividade de qualquer lugar e todo mundo poderia ter uma emissora na palma da mão. Só que quando tudo isso chegou, todo mundo travou. E todo mundo virou escravo de um algoritmo, tentando parecer todo mundo igual, falando a mesma coisa e tudo do mesmo jeito. E precisando ser do mesmo jeito, e precisando ser encaixado dentro da caixinha, tentando parecer mais do que é, para ver se o outro acha valor em você, talvez o valor que você mesmo não se dê, porque se você se desse, você faria o teu conteúdo, faria as suas coisas de uma maneira mais natural, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais constante, de uma maneira mais feliz. Não sei nem que título eu coloco para esse vídeo, mas eu vou subir ele integral no YouTube, talvez eu faça algum corte para tirar as pausas, porque eu aprendi com o tempo que a pausa no conteúdo é ruim, talvez eu acelere um pouco mais para reter a tua atenção, mas a mensagem é a mesma. O quanto de você tem na vida que você tem e o quanto de você tem no conteúdo que você produz. É isso. Falou. Curte aí, pelo amor de Deus, né? Não adianta de nada se talvez por algum acaso caiu esse vídeo pra você não curtir, né? Pelo amor de Deus, ajuda. E faz o seu, abre o seu canal, faz o seu vídeo contando sua história até aqui e refletindo sobre o mundo que a gente vive. O que você acha? Eu acho que é uma boa trend as pessoas começarem a falar mais com o coração e menos com a preocupação da neura, do espelho, do que os outros pensam e falam. O que você acha? Falou!